Olá, Michelle Albertini aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Você viu aquela notícia do filho da Marília Mendonça? Só para recapitular, Marília Mendonça foi uma cantora famosa que morreu tragicamente num acidente aéreo lá em 2021. Na ocasião do falecimento dela, a guarda do filho dela, o Léo, de 5 anos, ficou compartilhada entre a avó materna, a mãe da Marília Mendonça, a Dona Ruth, e o pai, o Murilo Huff. E agora, em junho de 2025, o cantor Murilo Huff entrou pedindo a guarda unilateral do filho, alegando, diversos motivos, dentre eles alienação parental e negligência por parte da avó materna. Pois é, um caso, de famosos está tão perto da realidade brasileira e eu resolvi gravar esse vídeo para trazer aqui para vocês o que pode ter em comum, quais são os passos aqui para frente, por que o Murilo Huff conseguiu essa alternância de guarda, num caráter ali, logo em audiência de conciliação, no caráter super rápido, o que pode ser aproveitado no seu caso, como é que essa avó faz para recuperar a guarda, enfim, são vários elementos. Eu resolvi usar esse caso, de grande abrangência nacional para trazer para você o que na prática dá para ser feito no seu caso. Eu fui convidada pela CNN para dar entrevista acerca desse caso ali, dispus durante muitos minutos, em rede ao vivo nacional, acerca desse caso, abordando inclusive quais são as opções que dariam para ser feitas dali para frente. E também fui convidada para falar sobre esse caso no Fofocalizando, um programa de fofoca lá no SBT. E eu vou deixar os links aqui abaixo também, se você quiser acessar essas entrevistas, o inteiro teor, fica aqui na descrição desse vídeo também. Agora, eu queria trazer para você uma reflexão acerca do que hoje em dia, o Poder Judiciário entende como guarda, como convivência, lar de referência, alienação parental, quais foram essas questões que envolveram essa situação para que o cantor Murilo Huff conseguisse a guarda unilateral do filho dele de apenas 5 anos. Vamos lá? É importante trazer aqui para vocês que num processo judicial, o juiz ele não vai olhar a mãe, o pai, a avó, enfim, ele não vai olhar as pessoas que estão encabeçando a ação judicial como autores ou como réus. Ele sempre vai olhar o bem-estar da criança envolvida. É o que norteia todos os princípios jurídicos relacionados à criança. Então, sempre a proteção à criança, o bem-estar da criança, o melhor interesse da criança, são sempre esses princípios que norteiam a decisão do juiz. Então, no caso da Marília Mendonça, do Murilo Huff, da Dona Ruth, o que aconteceu? Houve ali a alegação de alienação parental, que o Murilo alega no processo, que a Dona Ruth não passava informações da criança acerca da saúde dessa criança. Tem alguns áudios, testemunhas falando que de babás, falando, a Dona Ruth mandando a pessoa omitir informações, não precisa falar para o Murilo não, porque o Murilo não sabe nada, não precisa falar que ele está tomando esse antibiótico. Então isso tudo é conduta de omissão de informações. É você, de uma certa forma, dificultar do pai ou da mãe, independente de quem seja, agora falando em âmbito abrangente, dificultar o outro genitor que consiga exercer poder parental. Isso é prática de alienação parental. Então, obstar o genitor, a genitora, de exercer o seu poder parental, de cuidar da criança, de poder gerir acerca da vida da criança. Isso independente do tipo de guarda, tá, gente? Tanto unilateral quanto compartilhada, existe esse princípio básico também, que é do poder familiar. Então, ambos genitores têm que saber acerca dessas informações e opinar também, pensando no bem-estar da criança. Outro ponto que foi alegado nessa ação judicial do caso do Murilo Huff foi a questão da negligência em relação à saúde do pequeno Léo. Então, ao que se sabe, divulgado nas mídias, o pequeno Léo é portador de diabetes mellitus tipo 1 e a avó teria negligenciado em relação aos cuidados que uma criança ou uma pessoa qualquer, que tenha diabetes precisa ter. Essa criança precisou de socorro médico e isso o Murilo Huff usou no processo para que conseguisse reverter imediatamente a guarda. Então veja, muito se falava no começo, quando ele tinha conseguido, mas não sabia exatamente o que tinha acontecido, não tinha vindo à tona o teor da sentença, nem os depoimentos, se especulava em questão patrimonial, que também é uma proteção que a criança merece acolhida. Mas veja, acima da questão patrimonial, para o pai ter conseguido uma reversão tão imediata, como foi o caso do Murilo Huff, em nenhum momento eu falava, não, isso aí não é questão patrimonial, isso é questão de proteção à criança. E
dito e feito, realmente foi, não foi questão patrimonial, embora, né, parece que tem alguma irregularidade patrimonial envolvida também, que será apurada, mas mais grave que isso tem a questão da negligência e da omissão de informação, que são atos de alienação parental. Aí como que o Murilo Huff conseguiu isso tão rapidamente? Porque ele tinha provas robustas que comprovavam esses fatos de omissão, de negligência, que é o que o juiz precisava para ver, a avó não pode deter a guarda, porque ela está infringindo coisas gravíssimas perante a lei. Então, foi conseguido aí a reversão da guarda de compartilhada, que era a forma que eles exerciam, para unilateral, de uma forma assim, rapidíssima, em audiência de conciliação. É claro que essa guarda é uma guarda provisória, o juiz decidiu ali em caráter antecipatório, que a gente fala, no comecinho do processo, mas o processo vão ter algumas fases ainda, inclusive o estudo psicossocial, que é onde vai ser realmente apurado profundamente quem tem melhores condições para exercer a guarda dessa criança. E em relação a esse assunto, eu já gravei vários vídeos aqui no meu canal, se você quiser ficar por dentro, já clique aqui, comece a seguir meu canal, que tem sempre atualizações e já tem vídeo sobre isso, sobre esse assunto, estudo psicossocial. O estudo psicossocial é um dos pontos ápices do processo, um ponto super importante, que vai acontecer ainda nesse caso do filho da Marília Mendonça, que vai ser apurado ali com base na equipe técnica, psicólogos e assistentes sociais, quem tem melhores condições para cuidar dessa criança. Mas o juiz já analisou que não, que a avó tinha que ficar momentaneamente afastada dessa guarda e dessa residência da criança por questões que foram evidenciadas como gravíssimas. Então, ele já determinou isso. Agora, no seu caso, ou numa situação comum, vou colocar assim, quais elementos que podem ser trazidos como passíveis de reversão de guarda? Então, esses que eu já destaquei, que o Murilo Huff muito bem usou, que é no caso de omissão, negligência, também conduta que tente desqualificar o outro genitor, falar mal, sua mãe é uma louca, seu pai não liga para você, ele não paga a pensão, ele só vem te ver porque o juiz mandou, sabe, frases nesse sentido? Isso também são condutas gravíssimas, não isoladas, mas junto com outras podem sim corroborar um pedido ali de reversão de guarda. Outras situações, a mudança de domicílio para local distante pode ser caracterizado como alienação parental, porque desde que haja a intenção de fazer esse distanciamento entre o genitor que fica e a criança, pode ser considerado como alienação parental, sim. E veja, a lei não fala em mudança de cidade, a lei fala mudança para local distante. Isso significa que, de acordo com a composição aí das partes, pode ser tido também como alienação parental, uma mudança de bairro ou uma mudança de cidade, que seja, de estado, fica à mercê aí da situação. Outra situação que pode ser caracterizada como alienação parental gravíssima, a apresentação de falsa denúncia contra um dos genitores. Então imagina a mãe, por exemplo, isso é muito comum, infelizmente, a gente vê muito isso aqui no nosso escritório. Eu tenho 20 anos no exercício diário da advocacia e vejo isso, infelizmente, diariamente. Mulheres que acabam abrindo medida protetiva de maneira indevida, tá? Medidas protetivas sem menor fundamento, sem a existência real de violência, e violência é um assunto muito amplo, né? Tem violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, mas sem essas violências, mesmo assim ela se sentiu, e aí ela usa a medida protetiva para afastar o outro genitor. Essa situação também pode ser configurada como alienação parental, passível também de perda de guarda para quem pratica a imputação de crime ao genitor, tá? E, inclusive, essa situação pode ser também ter consequências lá na esfera criminal, como uma denunciação caluniosa. Essa pessoa que abriu uma medida protetiva indevida, ela vai ter que responder por denunciação caluniosa, por ter movimentado a máquina do Poder Judiciário sem a devida fundamentação, sem motivos legais. Ela usou aquilo para vingança, enfim, fins escusos, né, de intenção dela. Então, isso deve ser punido por meio da denunciação caluniosa.
e também pena de reversão de guarda, inclusive, tá? Então, falei alguns elementos que podem ser interpretados como alienação parental. Se você quiser mais elementos, eu também gravei vídeos sobre isso. O que é considerado alienação parental? Procura aqui no meu canal que você vai encontrar. É importante trazer aqui também a informação de que o rol de condutas que são classificadas como alienação parental é um rol exemplificativo. O que significa? Que o juiz, ainda que não esteja no rol, mas se ele enxergar que a situação pode ser compreendida como alienação parental, ele vai entender como alienação parental, tá? Então, a alienação parental tem uma série de consequências: perda de guarda, reversão da guarda, aumento do tempo de convivência com o genitor alienado, pagamento de multa, advertência, necessidade de participar de oficinas biossociais para conscientização e combate à alienação parental, enfim, um rol super extenso. Gravei vídeo sobre isso aqui também, procura aqui que você vai achar bastante conteúdo sobre isso. O caso do filho da Marília Mendonça mostrou para o Brasil inteiro o que a lei preconiza há muitos anos, mas ficou muito evidente nessa situação, em que numa disputa entre pai e mãe, eles são iguais. E tanto é que a regra é guarda compartilhada, então precisa ser dividida as responsabilidades de maneira igual entre pai e mãe. Eles estão no mesmo patamar. Então pensa o filho aqui, né, abaixo do pai e mãe, como se fosse uma linha hereditária mesmo, e os avós numa linha superior. Agora numa disputa em que a gente tenha mãe ou pai, tá? Vamos usar o caso do Murilo Huff aí. Temos o pai e avós, tanto maternos quanto paternos, tanto faz. Quem está mais próximo dessa criança aqui é o pai. Então, numa disputa entre pai e avó, ou mãe e avó, tanto faz aqui, quem tem preferência sobre a criança são os pais, porque são a linha mais próximas dessa criança. Então, esse caso ficou muito evidenciado nesse sentido. Veja, o Murilo Huff, ele não abriu a mão da guarda do filho dele quando a Marília Mendonça morreu. Ele apenas teve a consciência, e de muita hombridade isso da parte dele, de, poxa, meu filho já perdeu a mãe, eu não vou afastar dos familiares maternos, deixa ele, né, continuar convivendo. Mas ele poderia ter ficado com a guarda só para ele, mas não, ele não quis, pensando no bem-estar da criança. Então, ele dividia a guarda compartilhada com a avó. Então, ele cedeu uma coisa que ele não precisava ter cedido, mas ele cedeu em prol do filho, pensando no amor ao filho. E aí, né, vendo várias situações equivocadas, né, da conduta dessa avó ao filho, ele pleiteou a guarda unilateral, o que foi concedido. Por quê? Porque numa linha, como eu expliquei, o mais próximo aqui é o pai ou a mãe. Então, ele tem preferência sobre os avós. Qualquer pai ou mãe terá preferência sobre os avós. Isso a lei preconizou, e o caso da Marília Mendonça deixou muito claro essa situação. Ser pai ou mãe não basta. Ter o título de pai ou mãe não basta. Você precisa agir como tal. Cuidar, ter preocupações, viver mesmo esse dia a dia, essa proximidade, porque é isso que o juiz vai analisar, é isso que o juiz vai ver. É o bem-estar da criança. Lembra que eu falei lá no começo que os princípios norteadores são sempre esses? Então é isso que o juiz vai analisar. Então não basta só você ter o título de pai ou mãe se você não está próximo. O juiz vai analisar quem, de fato, que cuida dessa criança, com quem essa criança está, criança ou adolescente, tá, gente? Familiarizada. É nesse sentido que tem que ter realmente uma participação e agir rápido, acima de tudo, haja rápido. Então, se acontecer alguma situação na sua família ou de algum conhecido de morte ou de ausência, né, de mãe ou de pai, por qualquer motivo, não deixe que essa família se aproxime, a menos que, como o caso do Murilo aí, foi momentaneamente, mas começou a ver irregularidade, já entra, já intervém, porque a justiça analisa muito isso, esse cuidado, essa agilidade. Se você gostou desse vídeo, então já deixa o seu like aqui para mim, se inscreva no canal, que sempre tem conteúdos novos, e se você quiser ficar por dentro de assuntos imediatos, já me siga nas minhas redes sociais, meu Instagram, meu TikTok, Kawaii, todas as redes sociais é o mesmo, Michele Albertini, Michele com 2 L's, me segue lá, tenho certeza que você vai gostar. Inclusive, a gente abre caixinha, então você consegue ter uma participação ativa, mandando sua pergunta, eu sempre estou respondendo lá, tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigada e até mais.